E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouco sobre esse debate todo que se criou em torno da final, do jogo de ida da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, quando, a partir do momento que o Corinthians enviou São Paulo e a Federação Paulista e depois divulgou ao público um comunicado dizendo que não entrará em campo no jogo de ida se o ônibus do clube for atingido, for alvo, né, de pedras, paus e qualquer outro tipo de objeto por parte da torcida do São Paulo. Muita gente aí tem criticado a decisão do Corinthians de anunciar isso, dizendo que isso pode incitar a violência ou dizendo que isso é mimimi. Nesse caso, é muito tentador a gente querer meter o pau no Corinthians nesse caso, porque, bom, primeiro que o André Sanches é uma figura assim, altamente criticável, contestável em vários aspectos. Segundo, porque é o clube de mais mídia, mais atenção, então também fica aquela tentação. Mas nesse caso faz algum sentido. Nem que seja como uma ameaça para ver se providências são tomadas. O Corinthians não está inventando uma suposta agressão, né? Esse tipo de agressão já ocorreu em jogos recentes do Corinthians no Morumbi. Então não é que o Corinthians está incitando algo que nunca ocorreu, né? Já ocorre. Não é como o Palmeiras, por exemplo, que foi alvejado por torcedores do próprio Palmeiras no último jogo no Allianz Parque. Não é uma coisa que ocorre normalmente. Então o Palmeiras pode-se dizer que foi pego de surpresa e não saberia como proceder. O Corinthians já foi alvo com alguma frequência, então tá querendo dizer, não vou entrar em campo. Como o Boca não entrou contra o River Plate. Os jogadores do Boca se machucaram na final da Libertadores do ano passado. O jogo acabou tendo sido adiado, foi lá para Madrid, toda aquela confusão. Mas o Corinthians não está inventando uma agressão. E nesse caso, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, de a gente... isso não estou falando para o Corinthians e as pedradas, né? Estou falando para muita coisa além disso. Que eles sempre acham uma culpa em quem é o atingido, é o agredido. A culpa de uma agressão é do agressor, né? A culpa de um estupro é de um estuprador. A culpa de um assassinato é do assassino. A culpa de atropelamento a não ser que seja que o pedestre se atire na frente ali, uma coisa assim, mas assim, quase sempre é do motorista, se eventualmente ele estiver acima da velocidade, alguma coisa assim. Parar um pouco de ficar, mas pensando bem ao outro lado também, né? Mas os caras provocaram. Se o jogador do Corinthians, quando tá chegando no ônibus, ele abre a janela do carro, mete a carona pra fora e começa a provocar a torcida do São Paulo, bom, daí sim você pode chegar e argumentar que os caras estão fazendo algo errado. Como se o Boca fizer isso, se o São Paulo fizer isso no jogo de volta no Itaquerão, se sei lá quem, se tudo isso acontecer, você pode até condicionar um pouco, mas o time está chegando de ônibus e o ônibus é atingido, não aconteceu nada para incitar alguma reação dos torcedores de agressão. Então a gente tem que parar, se a agressão tem que ser combatida, é isso. É que nem mudando um pouco o tema, é um outro tipo de agressão, na verdade, né? Por exemplo, quando o Moise Kean da Juventus foi agredido verbalmente, né, com cantos racistas num jogo contra o Cagliari. O Bonucci, capitão da Juventus, deu uma passada de pano lamentável, falando que metade da culpa é dos torcedores, mas metade da culpa também é do Kean pela forma como ele reagiu, sei lá o que. A culpa de um ato de racismo é do racista, entendeu? Não é o outro ficou provocando, sei lá o que. A culpa do racismo é do racista, a culpa da agressão é do agressor. Parar um pouco de querer passar muito pano ali, querer ver, mas também o cara tinha que ter ficado quieto, o cara não devia ter feito isso, os caras isso, aquilo. Não, tem que combater a agressão, tem que parar. Um torcedor, quando atira pedra no time visitante, não existe muitas assim, a não ser que o outro time tenha provocado, seja uma briga de torcida, alguma coisa assim, ele faz isso assim. Porque alguém vai lá no estádio, pagou em caro por ingresso, pega uma pedra e atira no outro. É porque quer agredir, assim, não tem outra situação, não tem outra questão ali, sabe? Então, assim, é tão difícil não agredir. Bom, 99% dos torcedores, né, que vão ao estádio não agridem, não estão ali para isso. 2% tá. Por que esses 2% tá e os outros 98% conseguem simplesmente ir ao estádio ver um jogo? Então, pegando o caso do São Paulo. Dos torcedores do São Paulo que vão
vão ver jogos contra o Corinthians no Morumbi? Quantos não atiram nada? 98%, 99%. Porque o que custa os outros 2% fazerem como os 98%? Claro, tem uma questão ali de torcida organizada, em alguns casos, que podem estar usando esse tipo de prática para reforçar a sua posição ali. Tem toda uma questão que a gente sabe bem, né? A gente viu muito bem aí nessa agressão ao Palmeiras como a lógica de torcida organizada tem elementos extras ali. Eu nem sou radical contra a torcida organizada, acho que tem coisas interessantes, mas acho que elas tinham que ser cuidadas ali, tem que ser tratada com mais inteligência aí para aproveitar a parte boa e limpar esse tipo de prática. Mas assim, tem torcedor que faz isso e são poucos, e assim, é fácil não fazer nada, é fácil não agredir alguém, então não agrida, é isso. Então se o Corinthians deve ou não entrar em campo, né, até uma outra questão aí que pode ver na justiça depois, tudo, mas o fato é, qualquer coisa que ocorra, a culpa será dos indivíduos que atiraram as pedras, entendeu? Então eles têm que ser os criticados. Por que estão fazendo isso todo jogo? Né? Então, assim, parar um pouco de querer jogar a culpa nas vítimas, por mais tentador que seja jogar a culpa numa vítima como o Corinthians, aí, que é um clube que os não torcedores do Corinthians aí tem um ranço aí, e dá para entender alguns dos motivos. Então, parar um pouco com isso, não precisa jogar, é fácil não jogar pedras. E daí também um pouco de culpa de parte da imprensa e até da cultura do futebol brasileiro, e no qual parte da imprensa se insere, que muitas vezes trata esse tipo de expediente como algo legal, né? Glorifica, né? Glamoriza esse tipo de atitude, porque é clima de Libertadores, clima de final, clima decisivo, torcida ali em cima. E assim, existe um limite da pressão, da intimidação legítima e da agressão, né? E isso precisa ficar muito claro. Mas existe uma glamorização em cima desses expedientes por parte de uma parcela da imprensa, que também acaba motivando gente a fazer isso. Isso também não pode ser ignorado. Isso não pode ser ignorado, fazendo aí meia-culpa, não que eu não fiz isso, mas eu faço parte da imprensa e parte da imprensa faz isso. Então também acho que um olhar um pouco para isso também é o básico, né? Mas é isso, então espero que não aconteça nada, apenas um jogo de futebol, que o jogo seja o melhor possível, e que depois no jogo de volta também ocorra tudo tranquilo na Arena do Corinthians, e que não tenha mais, e que esse tipo de coisa cada vez mais a gente pare de discutir, e que certas coisas sejam tratadas com mais seriedade, e punidas com mais rigor. Não fica essa coisa de, não, mas tudo bem, sei lá, tá tudo bem, entendeu? Sabe? Porque de alguma forma, quando você agride um jogador, você tá digamos, piorando a qualidade do adversário, do time visitante de forma ilegítima. Tá? A forma legítima de ganhar um jogo é vai lá, joga e se impõe. Eventualmente gritando muito, você pode fazer o jogador adversário se intimidar, o jogador visitante se intimidar, ficar acuado e não conseguir desenvolver o seu jogo naturalmente. Isso é o básico de quando se joga em casa. Mas quando você parte para a agressão, você está usando formas ilegítimas de diminuir o adversário. Não é tão diferente de, por exemplo, a torcida começar a ligar no telefone de jogador e falar assim: você vai morrer se você fizer isso, sei lá o que, ou a sua família tá aqui, e começar a fazer certos tipos de intimidação caso o jogador jogue bem, sei lá o que. Você está ilegitimamente piorando o nível de adversário e aumentando a chance do seu time. Isso não deve ser permitido. Tudo tem que ser dentro do jogo. Agora, dentro do campo, pode gritar, pode cantar, pode intimidar, vaiar quando certos jogadores pegaram, mas tem que fazer tudo isso. Tem que fazer tudo isso. É o papel da torcida do São Paulo, é o papel dos 98% que não tem nada com isso, e papel dos 2% que tem a ver com essas agressões e que deveriam se juntar aos outros 98%. E assim, eu não tô falando aqui porque esse caso é Corinthians e São Paulo, mas
torcida de todos os times aí faz isso de tempos em tempos em jogos decisivos, Libertadores, sei lá o que. Então, porque o Corinthians e São Paulo virou caso de agora, mas tô querendo deixar bem claro, e assim, parece meio óbvio, né, que não é uma crítica individual à torcida do São Paulo, porque isso vale para todos, inclusive vale pro jogo de volta desse Corinthians e São Paulo, tá? Mas é isso, então, avisando que neste fim de semana, durante as finais estaduais, eu não vou ver os jogos ao vivo, nem o Corinthians e São Paulo aí, nem o Flamengo Vasco, o Grenal, né? Porque assim, no mesmo horário, eu estarei no ar na ESPN comentando Benfica e Vitória de Setúbal. Então, se vocês aí quiserem prestigiar meu trabalho e não tiverem a fim de esquecer os estaduais porque seu time está eliminado, sei lá o que, pode colocar lá na ESPN, eu vou estar comentando Benfica e Vitória de Setúbal. Mas é isso, então, não estarei usando essa camisa no jogo, tá? Porque na hora do jogo isso aqui é só pelo recado, tá? Na hora do jogo não vou torcer não vou estar ali para torcer não, tá? Mas é isso, então, um abraço e até mais.